Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Senhor nos entregou, a possibilidade de meditar nas Escrituras, de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, pois disso depende a nossa vida, de conhecê-lo, né? A Bíblia diz, aquele que se orgulhe nisso, em me conhecer, em me entender, diz o Senhor. Não se orgulhe o rico na sua riqueza, o sábio na sabedoria, o poderoso em seu poder, mas quem quer se gloria em me conhecer. E nós só podemos conhecer o Criador através do manual que Ele deixou para nós, manual de vida eterna, manual de conduta, que é a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, amém? Para falarmos sobre a palavra de Deus. Meu Deus! Estamos terminando hoje o livro de Esther. Amanhã a gente vai meditar em Jó. Já falei aqui, vou repetir para quem assiste depois a live, que o livro de Jó, vou trazer meu marido para poder comentar tudo aquilo que Deus tem ensinado para ele sobre esse livro nos últimos dias de estudo e de revelação. Tem muita coisa, gente, que a gente, meu Deus, vai abrir a nossa mente, vai abrir o nosso entendimento, vai ser bênção. A Bíblia diz que no final dos tempos o saber se multiplicaria, o saber aumentaria. Deus tem nos dado essa oportunidade de aumentar o saber, justamente porque está chegando o tempo do fim. Ele tem aberto essa janela de entendimento, de conhecimento, de aprofundamento, e é uma bênção, né? Dani, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, viu? É um prazer estar com você aqui. Irmã Rose, seja bem-vinda também, minha querida, que Deus te abençoe. Esses dias eu vi uma foto minha e sua, depois eu vou te mostrar, eu vi que eu postei, falei, nossa, irmã Rose, minha querida. Então nós vamos terminar hoje o livro de Esther. Gente, como que a leitura da Bíblia aumenta a nossa fé. Ontem eu estava falando aqui, enquanto eu falava, o Senhor ministrava no meu coração. Você crê? Você acredita? Para sua vida? Porque a gente, é tão fácil falar, né, muitas das vezes, mas a gente precisa acreditar que não é só pro outro. Às vezes a gente chega pro outro e fala assim, olha, creia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Creia que Deus está no controle, né? Às vezes falar pro outro é tão fácil, mas crer na íntegra, que Deus não abandona os que o buscam. É o que Deus espera de cada um de nós. Crer verdadeiramente, amém? Depois eu vou te mostrar, irmã Rosa, eu vou procurar ela e vou te mostrar. Então, gente, ontem eu tava falando da palavra, até comentei com meu marido ali agora, gente, o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Deus é um Deus de reviravoltas, de grandes reviravoltas. Meu Deus, não tem como uma outra pessoa ter escrito essa palavra, gente, porque embora Deus usou escritores, Ele é o autor. Só Deus poderia ter escrito uma Bíblia assim. Eu fico imaginando, nosso Deus é tão criativo, Deus, Ele é... Nossa, assim, as histórias que Deus escreveu, que Deus escreve... Elas são dignas realmente de filmes e de serem contadas, de serem vistas, de serem contempladas. Que enredo santo é o enredo que Deus escreve na vida daquele que continua. A Bíblia diz que aquele que é firme no seu propósito, né? O Senhor não abandona aquele que é firme, aquele cujo propósito é firme em ti. Então nós precisamos fazer a nossa parte, né? Porque Deus é um Deus de reviravolta. Ele pega um povo que é escravo e levanta para ser um povo de grande estatura, de grande governo militar, de grande estatura espiritual. Ele pega um povo que está no pó e ele faz assentar com um príncipe. A Dani disse, pela primeira vez estou lendo a Bíblia, suas lives têm me ajudado muito. Glória a Deus, Dani, Deus tem me abrido entendimento, glória a Deus pela sua vida, amém. Nossa, que bênção, que bênção. Essa é a minha vontade, que todos se apaixonem pela palavra e passem a ser leitores ávidos todos os dias, né? O maná tinha que ir lá fora todo dia buscar. A Bíblia é assim também, todo dia tem uma porção para nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu me lembrei. Ontem eu acordei mais cedo para orar, a gente tá com um relógio de oração, e aí a Cecília acordou junto comigo, disse que queria orar comigo, ajoelhou do meu lado e nós fomos orar às 6 da manhã. E aí eu comecei a falar umas palavras, ela falava outras, foi uma experiência sensacional, fiquei muito emocionada até. E aí eu falei, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. E aí ela repetiu, Senhor Jesus, Tu és o nosso pão de cada dia. Eu falei, meu Deus, que lindo! Tu és o nosso pão de cada dia. A Bíblia revela Jesus, e o crente precisa de Jesus. Gente, a nossa vida depende de conhecer Jesus. A Bíblia diz que é a glória de Deus na face de Cristo. Nós somos chamados para conhecer a Cristo.
E revelado em Cristo está a glória de Deus. O crente precisa da glória de Deus. Mais do que carro, casa, roupa, viagens, mais do que a glória desse mundo que é passageira, nós queremos a glória de Deus. Amém? Então nós terminamos o livro de Esther hoje e nós vamos meditar nesses 3 últimos capítulos, 8, 9 e 10, lembrando, gente, dessa grande reviravolta que Deus faz na vida daquele que permanece fiel. Lembrem-se que Mardoqueu estava há um tempo já com cinza na cabeça, vestido de saco, ele estava ali sendo humilhado, tinha uma forca preparada para ele, mas Deus mudou todo esse enredo. Deixa eu falar uma coisa importante, gente. O livro de Esther, tudo que nós comentamos ontem e anteontem, e o que nós vamos comentar hoje, é tão espiritual, dá tanta glória para Deus, mas o livro de Esther não contém o nome de Deus. São os únicos 2 livros da Bíblia que a gente não lê explicitamente o nome de Deus, não fala Deus e nem revela o seu nome, né, que a gente pode traduzir como Yahvé, por exemplo. É o livro de Esther e o Cantares, o livro de Cantares de Salomão. Ou o Cântico dos Cânticos, né? Então esses 2 livros da Bíblia não tem o nome Deus escrito explicitamente. Mas o enredo e tudo que aconteceu no livro de Esther é nitidamente a mão de Deus. A gente vê nitidamente a mão de Deus operando em tudo. Nós vamos ver muitos símbolos reverenciam a igreja, referenciando Cristo, né? Então é tudo muito espiritual. Tudo que aconteceu em Esther é muito espiritual. Uma outra curiosidade sobre o livro de Esther é que nós vamos ver sobre a festa de Purim, que acontece até hoje. A comunidade hebraica até hoje comemora a festa que começou a ser comemorada aqui, começou a virar tradição, se tornou tradição a partir do que aconteceu aqui na vida de Esther. Boa tarde, minha linda aluna! Seja bem-vinda, Soraya! Que bom ter você aqui conosco hoje. Você melhorou? Eu espero que você já esteja 100% em nome de Jesus, viu? E se não tiver, que o Senhor Jesus te dê melhoras. Então, o livro de Esther, ele traz essa mudança também na tradição. Esses dias eu falei como que Davi mudou a tradição, né? Da adoração, porque Davi instituiu os músicos, instituiu uma adoração que acontecia ali, né? Ininterrupta ali no templo, antes no tabernáculo, depois no templo. E a gente vê Esther também. A partir de Esther, toda a tradição de um povo foi ali incentivada, vamos dizer assim. E todo um povo também foi guardado, gente, porque Amã, ele quer destruir o povo de Deus. Melhorando, graças a Deus. Daqui a pouco você vai estar boa, em nome de Jesus. Amém, amada. Deus te abençoe também, viu? Esther influenciou, essa era a palavra que eu queria falar, influenciou toda uma tradição de um povo. Por que Purim? Deixa eu falar sobre isso antes de terminar a história. Porque naquela época lançavam-se sortes, né? E aí a Bíblia diz que Amã lançou sortes. Por isso, Purim, né? O ato de lançar sorte significa Purim. Nós vamos ver isso lá no início de Esther. Esther capítulo 2, versículo 3, 7. Ele lançou sorte, o que é chamado Purim, e foi sorteado dia 7 de março para que o povo fosse destruído. O povo de Deus fosse destruído. Ele deu liberdade, legalidade. Podem destruir os judeus, podem saquear os seus bens. E aí a gente vai ver que até hoje, nesse mesmo dia do calendário hebraico, né, eles comemoram a festa do Purim. Eu até peguei umas imagens na internet, achei bem interessante. Eles se fantasiam, eles celebram o livramento de Deus que aconteceu aqui a partir de Esther. Outra coisa que eu fiquei pensando, gente, vocês já perceberam como que Deus age? Sempre tem uma pessoa de Deus associada a um grande líder, alguém poderoso, alguém que é influente, alguém que tem poder, alguém que tem recursos, e essa pessoa concede a esse líder, a esse que Deus levantou, autoridade, benefício para o povo de Deus. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava lendo. Olha, Esther, Deus levantou Esther. E Esther estava aqui, ó, juntinho com Assuero, era sua esposa, era rainha juntamente com ele. E Esther foi o meio que Deus usou, né? Foi o instrumento que Deus usou para que a partir de Assuero todo o povo fosse beneficiado. Lembra que Deus não levanta pessoas só para o ego da pessoa ou só para enriquecer a pessoa, porque essa vida é muito passageira, gente. Deus não tem... Imagina um Deus na eternidade pensando, eu tenho um filho preferido e eu quero alcançar só aquele filho que ele tem uma vida de bênçãos. Deus, ele pensa geração.
Deus pensa geração após geração, futuro, eternidade. Então, ele usa Esther para alcançar todo o povo com benevolência. Neemias era assim também com o rei, era copeiro do rei, mesma coisa. Deus usando a influência do rei, a influência de Neemias para com o rei, a fim de beneficiar seu povo. Esdras também conseguiu o favor do rei. Muitas pessoas ao decorrer da Bíblia a gente vai ver que tinham favor diante de alguém importante para que todo o povo fosse beneficiado. A gente não pega, no evangelho a gente não vive por uma autopromoção. A minha vida, o meu ministério, a minha igreja, o meu nome. A gente vive por propósito. E Deus ama, o que Deus ama? A humanidade. Deus quer alcançar a humanidade. Então, isso é muito importante a gente alinhar. Deus quer alcançar pessoas. Ontem André pregou maravilhosamente sobre isso lá na congregação. Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que crer nele não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus é para alcançar as pessoas. Deus não entrega recursos para alguém só para essa pessoa gastar consigo mesma. Ele entrega para a gente algo, quando nós já estivermos preparados, entendendo o nosso propósito, assim como Esther, para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Estou falando um monte sobre isso, não sei porquê, mas Deus sabe de tudo. Vamos lá, então. Amã acabou de ser enforcado na forca que ele mesmo mandou levantar para Mardoqueu. E aí no capítulo 8, a gente vai ver que o rei Xerxes, ele pega, vou chamar ele de Assuero, que é melhor. Ele pega todos os bens de Amã, que ele estava se gabando lá no capítulo 5, lembra? Ele pega os bens de Amã e passa tudo para Esther. Meu Deus! Se Esther representa a igreja, a noiva que entra na presença do rei, se Esther representa esse relacionamento que nós podemos ter agora com Deus, porque ele estende o cetro de amor, Deus está falando, tudo que estava na mão do inimigo vai vir para você. Tudo que foi roubado vai ser entregue em suas mãos. Deus, gente, ele pode mudar tudo num abrir e fechar de olhos. Aquele homem tinha tudo, mas ele era perverso. E ele queria destruir o povo. Eu achei tão interessante, no versículo 7 do capítulo 8, fala assim, ó. O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã e ele foi enforcado, porque tentou destruir os judeus. A Bíblia chama o povo de Israel como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus, ou seja, é alguém que Deus protege, é alguém que Deus se importa. Como nós cuidamos dos nossos olhos? Qualquer coisa a gente já fecha, a gente usa a mão para proteger aquilo que a gente julga importante, aquilo que a gente julga sensível. Se Israel é a menina dos olhos de Deus, Amã foi despojado, porque ele tentou destruir o povo de Deus. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele tem uma data, que nós não sabemos qual é a data, mas ele tem uma data no calendário do céu para o fim dele. O inimigo das nossas almas, o nosso acusador, o nosso opositor. A Bíblia diz que ele vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto, aí ele vai ser condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, para sempre atormentado. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo que sofre influências malignas, nós mesmos, gente. Eu fico pensando em Pedro. A Bíblia diz que Pedro virou para Jesus e falou, Jesus perguntou quem eu sou, e aí Pedro falou, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, Pedro, quem te deu essa revelação foi o meu Pai. Ou seja, você está sendo um canal de revelação. Logo Jesus fala que vai morrer e Pedro é usado pelo diabo. Vai falar, não, nós vamos deixar você morrer não, tá doido? Tô aqui para te proteger, você não vai falar, para de falar essas coisas. E aí Jesus fala, aparta de mim, Satanás. Nós podemos ser influenciados tanto pelo que é bom, quanto pelo que é mal. E aí a gente tem que ser sensíveis à voz do Espírito, repreendendo toda influência maligna e andando num caminho onde o Espírito Santo nos guia. Amém? Eu não sei onde é que eu tava. Mas enfim, então é isso. O nosso inimigo, ele ainda governa, lembrei, ele ainda encontra certa autoridade na terra para aqueles que o entregam a autoridade, mas existe um caminho. E é isso que o livro de Esther vai tratar. Um caminho para vencermos o inimigo das nossas almas. Por quê? O inimigo das nossas almas encontrou legalidade por causa do pecado
Deus deu uma lei, gente. O Senhor, ele estabelece leis, decretos. Quando ele criou o ser humano andava em santidade e tinha um relacionamento com Deus, a ponto de que Deus, todos os dias, na viração do dia, se apresentava ao homem no jardim, se apresentava ao casal no jardim. Então, o homem, ele tinha esse acesso ao Pai. Por quê? Porque não tinha pecado. A Bíblia diz que a luz e as trevas não podem andar junto. Um Deus santo, em sua presença, jamais poderia ser o que é profano. Não dá para misturar. Assim como o óleo e a água não mistura, não dá para misturar santidade com coisas profanas, imundícia. Não dá para misturar luz com as trevas. Não dá. Então, Deus estabeleceu princípios. Vocês têm o livre arbítrio. Vocês podem fazer as suas escolhas. Mas atente-se para as suas escolhas. Por quê? Porque se você desobedecer, você vai morrer. É isso que Deus ensinou para Adão e para Eva. Não comam do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que vocês comerem, morrerão. E foi exatamente o que aconteceu. Lorena, eles não morreram na hora, mas eles morreram. Eles não estão aqui agora, né? Eles foram feitos para serem eternos. A carne dele durou mais tempo, mas nós sabemos, gente, que houve uma morte espiritual. Houve um afastamento. A Bíblia diz que o homem foi se afastando de Deus. E é interessante que nem fala Deus se afastou do homem, mas o homem, conforme foi permitido que a corrupção invadisse seu coração, ele foi se afastando de Deus. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque com o pecado nós demos legalidade pro diabo. E aí não dá para Deus falar assim, agora eu vou destruir o diabo e vou resolver tudo. Porque foi um decreto de Deus, se desobedecerem, vocês morrerão. Não dá para voltar atrás. Decretos do rei não podem ser revogados. O rei Assuero havia decretado que no dia 7 de março, aqui nessa Bíblia fala assim, né? 7 de março, porque ela traduz para uma versão mais atual. Mas naquele dia exato, que eu não sei exatamente no calendário hebraico qual que é, que eu li nessa versão hoje. Naquele dia exato, os judeus seriam atacados. Eles tinham legalidade, o inimigo dos judeus tinha legalidade para atacá-los. Assim como Deus também disse, se vocês comerem, se vocês desobedecerem, vocês morrerão. Vocês darão brecha para o inimigo atacar a vida de vocês, influenciar a vida de vocês, levar vocês à morte, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Mas então, quando o rei Assuero, no capítulo 8, vira para Esther e fala assim, olha, Esther, me pede o que você quiser. Esther se joga aos pés dele. Ela volta a se apresentar, né? Ele estende de novo o cetro. E aí, ela com lágrimas pergunta para ele, se bem parecer ao rei, se eu conto com o seu favor, se o senhor achar correto, se for do teu agrado, anule o decreto que o Amã fez. E ao rei, aí o rei vai falar assim, olha, eu não posso anular um decreto. Jamais um decreto em nome do rei. Cadê? Deixa eu achar onde está falando direitinho. Anulando as ordens. E aí o rei Xerxes disse a rainha Esther, entreguei a você os bens de Amã e ele foi enforcado. Versículo 8. O que foi escrito em nome do rei e selado com o seu anel não pode ser revogado. Se existe separação entre Deus e o homem por causa do pecado, isso não pode ser revogado. Eu não posso agora simplesmente falar. Por isso que às vezes as pessoas falam, por que Deus não pode salvar todo mundo? Porque ele não nega a si mesmo. Ele é justo. Ele é justo. Ele é um Deus justo. Se ele é justiça, todo decreto que ele mesmo ordenou. Imagina que injustiça. Um rei faz um decreto e depois ele fala, não vou anular esse decreto. Mas peraí, o senhor não falou o que ia fazer? O senhor tem que ser justo. O senhor tem que falar e honrar com aquilo que o senhor prometeu. Então o rei, ele fez um decreto, todos aqueles que... o que foi o decreto aqui do rei Assuero? Nesse dia vocês poderão atacar os seus inimigos. Deus também fez um decreto. Vocês têm livre arbítrio para escolher se vocês querem vida ou morte, bênção ou maldição. É um princípio estabelecido por Deus. Ele não pode simplesmente falar assim, quer saber, gente? Eu sou bom, eu sou amoroso, então vou salvar todo mundo. A partir de agora, todo mundo tá salvo. Deus não pode negar a si mesmo.
Se ele é um Deus de justiça, os decretos que ele decretou não podem ser anulados. Mas ele é um Deus de misericórdia. Então ele vai abrir um novo caminho. Ele não tira a escolha da pessoa, revogando o decreto da criação. Ele agora dá uma nova escolha para a pessoa. O rei Assuero vai falar assim, olha, eu não posso anular aquele decreto, mas eu posso dar um novo decreto. Diga ao seu povo que eles podem se defender. Meu Deus, vocês estão entendendo espiritualmente o que significa? Ao mesmo tempo que as pessoas têm o decreto de morte por causa do pecado, agora elas podem acessar um novo caminho que leva à vida, através de Jesus Cristo. É por isso que é todo aquele que nele crê, ou seja, em Jesus, todo aquele que crer em Jesus não vai perecer no caminho de morte estabelecido lá atrás. Mas se ele entra por um novo e vivo caminho, ele tem acesso à vida. E a vida eterna, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai alcançar a vida eterna. Como que Deus fez isso, gente? Através de Jesus Cristo. Tem um versículo que eu amo, tá lá em Colossenses 2,15. Deixa eu abrir para vocês verem o que Deus está fazendo. Colossenses 2,15. Diz assim a Bíblia, ó. Deixa eu ler o 14 também, que é lindo demais, gente. Quando nós chegar em Colossenses, eu não sei o que eu vou fazer. Vou ficar aqui 1 hora, mais de 1 hora. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ai, gente, não é isso. O que eu fiz errado? Colossenses 2. Ah, tá. Foi pro 3. Desculpa. Lorena. Colossenses 2. Aqui. Achei. 14 diz assim, ó. Que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Sabe quando a gente faz aquelas notas promissórias? Aí eu assinei lá, ó. Lorena de Abreu Rezende, devo a vida toda porque sou pecadora e entendo que vou pagar apenas com a minha própria vida. Vou morrer por causa do meu pecado. Assinei embaixo, certo? O que Jesus fez? Ele riscou a cédula. Ele rasgou a notinha promissória, que estava o nosso nome lá, que é como dívida impagável, que é o nosso pecado. O meu e o seu pecado, por mais bonitinhas que nós pareçamos, é grande demais. Nós nunca, por crédito nosso, poderíamos acessar a presença de Deus. Nunca. Porque nós somos pecadores. Somente o sangue de um justo, de um perfeito, poderia anular essa dívida. A Bíblia diz que Jesus anulou a dívida que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravou ela na cruz. Sabe essa notinha promissória que falava que eu tinha que morrer por causa do meu pecado? Ele pegou essa nota, rasgou, fincou na cruz. E aí ele despojou os principados e as potestades, ou seja, o inimigo, nós estamos falando sobre isso, né? Sobre Amã, o inimigo que quer nos matar, que quer falar assim, eu posso sim entrar na vida dele, eu posso sim destruir a vida dele porque ele é pecador. E aí Jesus pega e fala, não pode, porque agora eu paguei pela vida dessa pessoa, eu paguei pela vida da Lorena. Ela crê em mim, o meu sangue está sobre ela, ela não merece, mas pela minha graça, eu risquei a cédula que era contra ela e eu cravei ela na cruz e agora eu estou envergonhando os principados e potestades, eu vou debochar deles, eu vou despojá-los, ou seja, despilos. Eu vou expor a nudez deles e vou expor eles publicamente, triunfando deles em si mesmo. Jesus envergonhou o inimigo, é o que nós vemos acontecer aqui em Esther. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Minha mãe entrou aqui na live, que gracinha. Depois você vai mostrar a Dona Leni, já vou mandar um beijo pra ela. Dona Leni, você é uma bênção, viu? Que bom que a senhora está vendo as lives, eu fico muito, muito feliz, viu? Eu espero que essa palavrinha possa ser uma sementinha no coração da senhora e que ela venha logo, logo crescer, frutificar e florescer e frutificar, para que muitos também possam presenciar do que Deus faz na sua vida, viu? Deus te abençoe. E aí, gente, é muito lindo isso. O rei Assuero falou assim, olha, prestem atenção nisso. Vocês... eu não posso anular o decreto anterior, mas eu posso dar um novo decreto, que agora vocês podem se defender. Como que nós nos defendemos, gente? Pelo sangue de Cristo.
O diabo, ele tem sim argumento contra cada ser humano, mas aquele que recebe o sangue de Cristo através da fé alcança a justificação dos seus pecados. O diabo não pode falar mais nada. Não existe acusação para todos aqueles que... Como é que é esse versículo, gente? É Romanos. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ai, meu Deus, que coisa linda isso, Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aquele que nos acusa, que nos condena. Agora a gente fala para ele, presta atenção. Meu pecado foi pago por um alto preço, muito mais precioso do que ouro, prata, pedras preciosas. O meu pecado foi pago com o sangue precioso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender isso espiritualmente? O rei falou, não posso revogar o antigo, mas eu vou dar um novo decreto. Vocês podem escrever o que vocês quiserem. Eu acho muito lindo, porque eu vejo muito Jesus na figura de Mardoqueu. Jesus, lembrem-se que ele se humilhou. Ele se humilhou, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele se humilhou, ele foi para uma cruz ali, pagar pelo meu e pelo seu pecado. Mas depois, Deus deu para ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O Pai o exaltou, colocou Jesus acima de todo nome, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A Bíblia diz, toda língua vai confessar, todas as pessoas, todo aquele que pode falar vai confessar que Jesus é o Filho de Deus. Um dia, todo joelho vai se dobrar, porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. E aí, a gente vê muito essa figura de Jesus nessa história, através da vida de Mardoqueu. Ele foi humilhado, mas agora ele está sendo exaltado. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado pela tua obra na cruz, obrigado pela tua salvação. Sei que não merecemos, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós recebemos o teu amor, nós recebemos o teu perdão. Nós entendemos que seu sacrifício salvífico, tua obra vicária naquela cruz foi por amor, e pela graça e pela fé nesse amor e nesse sacrifício nós acessamos as promessas, Senhor, promessas de vida e vida em abundância. O inimigo não tem mais autoridade, legalidade na nossa vida, mas hoje em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós sempre andamos em triunfo. Amém? Gente, aí, por que eu vejo Jesus na vida de Mardoqueu? A Bíblia diz que o rei entregou para Mardoqueu o anel. É teu agora. Escreve o que você quiser. Meu Deus, aquele homem que estava prestes a morrer numa forca, agora vai se tornar o segundo. O primeiro era o rei Assuero, o segundo vai ser Mardoqueu. A Bíblia diz que então naquele dia Mardoqueu escreveu um novo decreto. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Esther 8:9 é o versículo mais longo da Bíblia. É o maior versículo da Bíblia, tá? Hoje nós lemos na leitura bíblica diária o maior versículo que tem em toda a palavra de Deus, Esther 8:9. E aí Mardoqueu escreveu assim, ó. O versículo 11 do capítulo 8. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade. Autoridade para se reunirem e para se defenderem, para defenderem a sua própria vida. Permitiu que destruíssem e matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse, ou a seus filhos e esposas. Ó, sempre para a família, tá vendo? Também permitia que tomassem os bens dos seus inimigos. Existe um novo decreto agora. Antes vocês não tinham, mas agora vocês têm autoridade. Ai, Senhor Jesus, a Bíblia diz, gente, que Ele nos deu a autoridade. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Lucas 10:19. Jesus falou, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Antes ele podia te atacar. Antes ele podia te condenar, antes ele podia te acusar, mas agora no novo decreto, vocês podem se defender. Vocês têm autoridade sobre todo o poder do inimigo, vocês podem pisar serpentes e escorpiões.
Esse dia nós estávamos falando sobre isso, meu marido falando sobre como serpente e escorpião, ela é um símbolo, né, que nos remonta a poderes espirituais das trevas. Então Jesus está dizendo, eu vos dei autoridade sobre todo o poder das trevas. Isso é muito importante a gente saber, gente, porque o diabo quer que ele, com medo, ele quer nos paralisar. Não vai não. Não vai assumir essa liderança não, senão o diabo vai levantar contra a sua família. Não volta pra igreja não, porque quando você volta pra igreja as coisas ficam pior. Fica quietinho do jeito que tá. O medo não nos paralisa mais. Nós não vamos deixar de viver uma vida abundante em Cristo. Nós vamos viver proezas, nós vamos ver avivamento, nós vamos ver pessoas sendo transformadas. Nós vamos ser agentes de Deus na terra, ministros do evangelho. Vamos pregar com autoridade, com ousadia. Vamos tacar pedra em nós vamos continuar. O inimigo vai se levantar, mas ele vai cair, porque Deus nos deu a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Romanos 16, 20 escrevi aqui também. Diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, vocês ainda têm que lutar contra os poderes das trevas, mas daqui a pouco, Deus vai colocar o inimigo debaixo dos vossos pés. Permaneçam, resistam ao diabo. E aí, em 2 Coríntios 2,14 vai falar também sobre como em Cristo nós sempre caminhamos em triunfo. Gente, isso é muito lindo. Agora eles podiam defender sua própria vida e essa vida só vem através de Cristo Jesus, amém? Outra coisa que eu achei interessante é que fala que eles tinham autoridade para se reunirem. Então hoje nós como igreja, nós temos que entender que o que está acontecendo aqui é um culto. Né? Poxa, Lorena, mas a gente não está dentro do templo. Houve uma reunião de pessoas com o mesmo Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então é muito santo o que está acontecendo aqui nessa live. Não é algo puramente físico, com intenções físicas. Não, a intenção que nós estamos fazendo aqui é uma reunião para edificação mútua, para a gente sair da live mais crente, porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então o que está acontecendo aqui é uma reunião, porque Deus nos deu autoridade, nós somos um corpo. Eu sozinho não consigo fazer nada. Se pegar esse mindinho aqui e cortar, o que vai acontecer? A pedra vai necrosar e vai morrer. Então o mindinho só é poderoso quando ele está aqui, ó, reunido no corpo, né? Então quando nós nos ajuntamos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça, então nós podemos fazer coisas espetaculares. O mindinho não consegue fazer nada, mas quando eu pego alguma coisa, ele é útil para segurar, ele faz parte. Muitas pessoas falam, né, que perderam partes do corpo e que sentem falta, porque tudo que Deus criou tem propósito, independente se é muito visto ou se é guardado, né? Eu acho lindo, gente, essa história é maravilhosa. Aí a Bíblia diz que a mesma data que estava marcada, né, que era o dia 7 de março, que foi marcada lá no Purim, por causa de lançar a sorte, foi a mesma data que eles receberam a autoridade para se defender. E aí, olha que interessante, eles enviaram uma cópia do decreto para cada província, proclamando a todos os povos, dizendo para que os judeus estivessem preparados para se vingar dos seus inimigos. Então tá, o inimigo vai atacar. Eu tenho a autoridade do segundo mais importante, que é Mardoqueu, para me defender. Mas olha aqui, existe um preparo. O povo judeu que ia ser atacado, eles precisavam estar preparados. Jesus disse várias vezes, vigiem, não dá para... o Senhor me deu autoridade sobre todo o poder das trevas, agora eu vou sentar de frente à minha televisão, botar meu pé para cima e assistir uma Netflix, porque tá tudo certo. A vida do crente é um preparo contínuo, nós somos soldados. Não tem nada de errado sentar na frente da televisão e assistir Netflix. Mas isso não pode fazer, tomar o nosso tempo. Existe um momento certo para todas as coisas, mas nós temos que nos aprofundar, gente, naquilo que é mais importante. Deixar o que é menos importante por último. Nós estamos trocando as nossas prioridades. Eu fico tão triste quando alguém fala comigo que ficou uma tarde inteira assistindo série. Eu penso, gente, tem tanta coisa, tem tanto livro bom pra gente ler. Fala a verdade. Vocês me desculpem se eu estiver ofendendo alguém com isso aqui, mas tem tanto livro bom para ler, tem tanta coisa pra gente aprender, tem tanta gente pra gente ensinar, tem tanto projeto pra gente realizar. Para cada um de nós, imagina, nós somos 6 aqui nessa live, tem 5 pessoas online e eu. Imagina se nós 6 agora, cada um estivesse na sua casa assistindo Netflix.
Em que a gente consegue impactar o mundo ao nosso redor? Em que a gente consegue se edificar? Como que um soldado vai se edificar dessa forma? Não tem erro, tá? Não tem problema assistir televisão, em nome de Jesus. Mas deixa pra última. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Se sobrar tempo, na minha última meia hora do dia, se sobrar tempo, eu vou fazer isso. Mas foca primeiro no Senhor, passe tempo em oração. Eu acho tão lindo quando pessoas falam que tiram o dízimo pro Senhor do tempo. Porque nós temos 24 horas, então o dízimo do tempo seria 2 horas e essas 4 horas, 10%. 10% de 1 hora é quanto, gente? Nossa, eu sou tão ruim de matemática, misericórdia. 1 hora tem 60 minutos, 6, 12, 24. Então seriam 2 horas e 24 minutos? É isso? O dízimo do tempo. Você já pensou se a gente fizesse isso? Senhor, eu quero tirar todos os dias a primícia do meu tempo. O dízimo do meu tempo. É claro, gente, que tudo é de Deus. A gente tá aqui, a gente tá na academia, é pra Deus. A gente tá na rua, é pra Deus. Tá dando aula, é pra Deus. Tá estudando, é pra Deus. Tudo é pra Deus. A gente não exclui Deus e põe Deus só no... Mas eu quero dizer essa prioridade de passar tempo com Ele, sabe? Intencionalmente. Isso é muito importante, que nós venhamos estar preparados. Se a gente entende que existe um inimigo, é tão bom quando a gente... Minha mãe até falou sobre isso esses dias, né, mãe, lá na sua casa. Quando a gente entende o que está acontecendo na minha vida, é um levante do inimigo. É bom. Por que eu falo que é bom? Porque dá uma despertada na gente. Ah, é? É o diabo? Ótimo. É você? Uma vez eu vi até um pastor pregando, falou assim, um dia estava em casa, e aí ele escutou um barulho, ele assustou, né? Tipo assim, um ladrão, o que é? Aí ele viu uma manifestação maligna. Ah, é o diabo? É o diabo? Gente, sabe por quê? Porque no nome de Jesus, o poder das trevas tem que se render. Nós somos filhos de Deus. Isso é importante a gente saber. Ah, é o diabo que tá fazendo isso na minha vida? Ótimo, porque agora eu vou abrir minha mente, agora eu vou me posicionar de novo, agora eu vou... Sabe, porque às vezes as coisas vão acontecendo assim, a gente fica triste e tal, o que tá acontecendo? Será que eu errei? Será que eu falhei alguma hora? Será que é uma consequência de alguma coisa? A gente fica assim pra baixo. Quando você vê que é ataque do inimigo, aquilo te dá um... Vou me posicionar então nessa guerra. Meu pai é dono de tudo. Ele é todo poderoso, ele é o criador, não é criatura, né? Então quando a gente entende isso, existe eu tô com uma palavra na cabeça, mas fugiu. É como se Deus nos desse fugiu. Quando você fica esperto, sabe? Aí você fica esperto, começa a lutar com armas espirituais e Deus te dá vitória. Isso aconteceu comigo com a cachorrinha, eu nunca esqueço, gente. Eu contei pra vocês aqui já. 2 pessoas falaram comigo, nossa, é engraçado que quando as coisas na casa não estão bem, diz que os animais que sentem. Quando o inimigo tá levantando, uma coisa assim. Eu falei, o quê? Então minha cachorra tá doente, não é porque naturalmente eu não dei a vacina, embora eu falei, tem que dar, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é por culpa minha apenas, pode ser uma influência maligna, o que tá acontecendo na minha casa, que juntou tudo aqui, o diabo tá... Ah, é? É você, Satanás! Então nós vamos resolver isso agora. Tô até nervosa, ó. Nós vamos resolver isso agora. Aí nós declaramos Jesus, oramos, profetizamos, nos posicionamos como soldados de Cristo, munidos com armas espirituais. No mesmo dia, a cachorra voltou a melhorar. Gente, acorda, desperta. Tu é soldado, esteja preparado. O inimigo, você tem autoridade, mas isso não tira de você a necessidade do preparo. Amém? Hoje eu tô falando muito, achei que ia ser rapidinho a live, porque são 2 capítulos, 10 é pequenininho, mas é muito forte, né? Aí a Bíblia diz que os mensageiros foram levar as boas novas lá, o povo ficou tão feliz. O povo começou a comemorar. E olha que lindo, Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco. Uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. Quem vocês lembram? É Jesus, gente. Mardoqueu agora sai da presença do rei. Ele já se humilhou. Ele intercedeu. E agora ele está sendo exaltado. Os trajes que ele sai são em azul e branco. Lembra que eu falei que azul do tabernáculo simboliza a realeza de Cristo? E agora ele tem uma coroa de ouro.
Eita glória! O nosso Senhor Jesus também recebe uma coroa de ouro, né? E agora ele tem um linho fino, um manto de linho fino e tecido vermelho, que simboliza o manto escarlate que o próprio Jesus recebeu também, né, naquele dia, representando o seu sangue, que foi vertido por nós naquela cruz. Glória a Deus por isso. E então o povo se encheu de alegria. Meu Deus, até os que não eram judeus estavam virando judeu por causa de medo dos judeus. Versículo 17, olha isso. Os judeus se alegravam muito e comemoraram com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus. A nossa vida vai converter pessoas a Cristo. Pessoas que falam assim, o que é isso que aconteceu com esse povo? Só tem uma explicação. O Deus desse povo é o Deus verdadeiro. É por isso que nós temos que nos posicionar. É por isso que a gente tem que se levantar para viver o propósito de Deus na nossa vida, porque as pessoas vão ver e vão se converter ao Deus verdadeiro. E aí, quando chegou esse dia, os inimigos estavam cheios de temor. Embora eles esperavam dominar os judeus, aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Viu como Jesus operou uma grande reviravolta? É assim na nossa vida também. Nosso caminho era de morte. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos um caminho de vida. As pessoas temiam Mardoqueu, olha que lindo. Mardoqueu havia sido promovido no palácio do rei e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Meu Deus! Aí eu vou resumir. Aí tem a festa de Purim, que começou ali com Esther, que eu já falei, né? O que acontecia nessa festa? Eles celebravam com festas, com alegria, presenteavam uns aos outros e distribuíam presentes aos pobres. Isso perdura até os dias de hoje, tá? Pesquisei sobre a festa de Purim até os dias de hoje. Eles festejam, eles se alegram, presenteiam os pobres. Fazem banquetes e hoje eles também, né, se vestem, se fantasiam e se alegram pelo fato de que Deus operou grande livramento. Aleluia! Deus é Deus que transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso luto em festa. Amém? Para terminar, então, suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu estão escritos e registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Amém, irmãos? Vocês creem que é o mesmo Deus? Vocês creem, gente? O mesmo Deus que operou na vida de Esther, que mudou a sorte do Mardoqueu, que talvez depois de 30 anos voltou para ajudar, pelo que eu pesquisei, né? Eu não posso afirmar porque não está escrito exatamente na Bíblia, tem nomes que se repetem, mas Neemias aconteceu 30 anos depois, segundo estudos, de todo esse fato aqui de Esther. E lá no livro de Neemias fala que uma das pessoas que voltaram para ajudar foi um Mardoqueu. Então eu pesquisei e falava que esse Mardoqueu é o mesmo tipo de Esther. Nas pesquisas, na Bíblia não deixa claro, tá? Mas você pensa. Aí você pensa, não, vamos, eu gosto de viajar, gente. Agora eu tô viajando aqui, vocês me permitam. Pensa que o cara era o cara mais poderoso, abaixo só do rei. Mas quando é convidado para voltar para sua terra, ele volta. Porque Judá estava destruído. Ele vai vir para liderar, para ajudar o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Meu Deus, ele abre mão também de tudo que ele conquistou ali, né? Para retornar para sua terra natal, que é a terra prometida, né, aos judeus por Deus. Meu Deus, eu creio nesse Deus maravilhoso. Sim, eu creio, irmã Rose também, minha mãe crê, glória a Deus por isso. Ele é o mesmo. A gente tem que acreditar, gente. A gente tem que ler e aplicar na nossa vida. Ele é o mesmo. Ele é capaz de transformar toda e qualquer situação. Amém? Então é isso que Deus colocou no meu coração para hoje. Amanhã vai ser lindo. Não percam. É sério. Eu estou muito animada. Edmundo vai estar aqui para falar, para nos ensinar. Como grande mestre que Deus tem levantado ele nesses dias, nesse tempo. O homem mais humilde que eu conheço. O mais inteligente e mais humilde. Gente do céu, eu sei que ele é meu esposo e que eu não tenho muito, né, não posso falar muito porque senão não tem muito crédito para falar, mas é o homem mais parecido com Jesus. Minha mãe tá aqui, conhece de perto, né, mãe? É tão engraçado que ele é o pastor da minha mãe, aí ele fica
dando conselho pra minha mãe, pro meu pai, xingando meu pai, né, mãe, como pastor, mesmo sendo jovem, mas ele tem tanta sabedoria, Deus tem entregado tanto pra ele, glória a Deus por isso, que privilégio que eu tenho, meu Deus. E aí ele vai estar trazendo aqui um estudo sobre Jó, então amanhã nós vamos começar o livro de Jó. E ele vai trazer muito aprendizado, muito entendimento sobre o que exatamente o livro de Jó trata. É muito interessante. Embora a gente pense que Jó está sentado ali, porque o livro de Jó ele é muito poético. Então é uma alusão a um tribunal. Existe o réu, existe o acusador, existe o juiz. E aí a gente vai entender, se eu não estiver enganado, que ele falou comigo por alto, que nessa aula, quando ele deu essa aula, eu estava com as crianças na salinha. Se eu não estiver enganada, é que Deus vai se assentar no trono, no réu, na cadeira de réu. Porque o diabo coloca Deus na cadeira de réu, falando assim, você que dá vantagens para ele. Você tá falhando com o teu livre-arbítrio, você tá falando com o seu decreto primário, que nós falamos sobre, né? E aí a gente vai ver sobre isso. Amanhã vai ser lindo. Não percam, tá? 2 horas, se Jesus permitir. Mãe, eu tô querendo doar sangue amanhã de manhã. Você puder olhar meus meninos para mim? Por favor, desculpa, aproveitei a oportunidade aqui. Depois você me fala se você tá... Filho é filho, né, gente? Muito obrigada pelo seu tempo. Glória a Deus, Soraya. Que privilégio pra mim estar aqui. Meu Deus, Deus sabe. Pra mim, eu que agradeço, viu? Eu honro cada um de vocês que ficaram comigo até o final. Muita luz pro seu caminho. Amém. Preciso. Pra gente não ficar no automático, né? Hoje, quando eu fui ler, eu falei assim, eu não quero estar aqui só pra... ter coisas para falar, eu quero entender como se eu tenha aberto a minha mente para a tua palavra, eu quero entender, se eu mesmo quando não for para falar para ninguém, eu quero conhecer mais de ti. Minha mãe falou, nunca vi um homem tão humilde e inteligente. Glória a Deus. Gente, é isso. Que Deus abençoe vocês. Quero honrar quem ficou até o final, né? Irmã Rose, uma bênção nas nossas vidas. A Dani também ficou até o final. Deus te abençoe, querida. Que bom ter você aqui conosco, viu? 2 Dani, a Dani Cristina. 2 Dani Cristina? Meu Deus! Dani Cristina Teixeira e a Daniela Cristina. Meu Deus! Que Deus abençoe vocês, viu? Que vocês sejam mulheres que vão impactar a geração, essa geração, jovens que vão impactar essa geração. Como nós precisamos de mulheres posicionadas, né? Mãezinha, obrigada por tudo, por todo o seu apoio, te amo. Dona Leni, obrigada por assistir essas lives, viu? Que Deus abençoe a senhora grandemente. Amamos a senhora também. Amamos a vida da senhora, cremos que existe um futuro e uma esperança, né? E que Deus abençoe cada uma de vocês, Soraya, minha amiga, companheira. Que Deus abençoe, gente, até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Beijo. Com Deus.